Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com a engenheira de alimentos Cláudia Souto, da Cargill. A Cláudia ela tem vasta expertise em ingredientes e aditivos. Cláudia, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Seja muito bem-vinda ao Alimentos na Mira. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite, né? Eu me sinto honrada em falar sobre a nossa profissão e tentar esclarecer um pouco do que são os aditivos e ingredientes para o público em geral, né? Trazer um pouco mais de informação aí da indústria, que muitas vezes fica retida na própria indústria, trazer isso à tona para que as pessoas tenham mais informação sobre o que elas comem, né? Ótimo. Então, é um prazer. Cláudia, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de propor que você nos contasse, explicasse o que são os ingredientes, o que são os aditivos, qual a diferença entre ingredientes e aditivos. Tá. Quando a gente lê o rótulo de um produto industrializado ou processado, né, e aí vocês podem fazer isso em casa e vocês vão ver como é feita essa rotulagem, a gente tem uma lista de ingredientes, né, esses ingredientes, eles são declarados dos que são adicionados da maior quantidade para a menor quantidade, tá? E os ingredientes, o que a gente chama de ingredientes, são aqueles que são adicionados em quantidades maiores. Então, por exemplo, uma farinha, um amido, não sei, uma carne, isso é um ingrediente, tá? Quando a gente fala de aditivos, eles normalmente são utilizados em dosagens bem baixas, né? Porque eles conferem uma característica àquele alimento, uma característica específica, e eles têm que ser declarados, eles têm uma declaração mais específica. Então, por exemplo, aromatizante, conservante, e eles podem ser declarados ou dentro da categoria deles, exemplo, aromatizante artificial, aromatizante natural, ou como um número, né, que a gente chama de I-number ou INS. Se a gente pegar um rótulo e ver um númerozinho lá na lista de ingredientes, é um número correspondente a um aditivo. O ideal é que a gente coloque a categoria, né, para a informação ficar mais clara para o consumidor, mas ele pode ser declarado das duas maneiras, tá? Tá. Então, essa é a diferença. O ingrediente não, o ingrediente ele é declarado tal qual e ele é utilizado em quantidades maiores. Ok, tá claro. Ele normalmente faz parte da composição do produto, Cláudia, há algum tempo, os ingredientes e aditivos têm sido objetos de grande polêmica, né, de grande discussão. Inclusive, existem classificações em relação a processamento de alimentos que constam do Guia Alimentar para a População Brasileira, que relacionam o número de ingredientes com a classificação do processamento, né? Um conceito emergente, que é o de alimentos ultraprocessados, ele faz essa relação direta, né? Sugere-se que uma forma prática para identificar se um alimento é ou não ultraprocessado, e o Guia Alimentar salienta que esse grupo de alimentos deve ser evitado pela população brasileira, relacionando com o número de ingredientes. Eu gostaria de ouvir a sua análise sobre esse aspecto. Tá. Assim, em primeiro lugar, quando a gente fala de ultraprocessamento e processamento,
a gente nunca deveria relacionar com o número de ingredientes ou de aditivos que são utilizados, a gente deveria relacionar com o processo do alimento, né? Já para começar, né, a questão da classificação. E, em segundo lugar, não necessariamente porque um alimento processado tem alguns aditivos ou vários aditivos na composição dele, ele vai ser ruim para a saúde das pessoas. Porque dentro desses aditivos, a gente encontra vitaminas, a gente encontra emulsificantes como a lecitina, que ela é extraída da soja, então é um emulsificante natural. A gente tem os aromas naturais, né? E mesmo os que são produzidos de uma forma como o corante artificial, ou corante, ou aromatizante artificial, por exemplo, não a indústria, mas assim, existe todo um comitê, a própria Anvisa, né, ela avalia esses aditivos, e o uso deles numa dosagem tão baixa, né, que eles não fazem mal à saúde, de jeito nenhum. Para você ter um risco de um câncer, ou que é o que a gente ouve aí na mídia, né, ou de uma pessoa ficar, por exemplo, com insuficiência renal, ou com algum problema mais grave de saúde, ela tem que consumir uma quantidade de alimento com esse aditivo que, assim, não existe, não é possível que a pessoa consuma a quantidade que vai fazer mal para a saúde dela, né? Durante toda a vida, a gente está falando. Então, os estudos que eles são conduzidos para a aprovação de um aditivo alimentar, eles são reavaliados com uma periodicidade estabelecida, né? E a indústria, né? No caso, a gente recomenda dosagens, e a indústria usa dosagens muito mais baixas do que a faixa de risco dele. Então, não existe risco para a saúde, não existe. Tá? Isso é um mito, e a gente tem que acabar com isso, porque a gente está falando aqui de indústrias sérias de alimentos, elas seguem as recomendações da Anvisa, e não existe risco à saúde. Tá? Esse é um alerta muito importante, né? Recentemente nós vimos aí nas redes sociais, ou melhor, em programas, né, inclusive de televisão, transmitindo a informação incorreta e, a meu ver, até irresponsável de que alguns aditivos, especificamente emulsificantes, seriam como detergentes, né? Tem algum fundamento essa alegação, Cláudia? Não tem fundamento. A lecitina é um emulsificante, gente. Ele ele vem da soja, ele é extraído tal qual está no grão da soja. Então, não tem fundamento. E as dosagens dos emulsificantes são muito baixas nos alimentos, muito baixas. A gente trabalha com alguns desses emulsificantes, né? A gente produz alguns deles. Eles são base gordura, a gente pode ter emulsificantes base gordura vegetal, base gordura animal, a gente trabalha com os de base vegetal. E eles são processados entre gorduras, então são gorduras encontradas na natureza, mesmo os de origem animal, eles estão na natureza, eles fazem parte de gorduras que a gente consome, né? Quando a gente come uma carne ou um vegetal, um grão que tenha gordura, a gente consome. Só que eles passam por uma reação química, para quê? Para que eles tenham afinidade ali pela água e pela gordura, né? E que eles possam unir duas fases de um alimento que naturalmente não se uniriam, que é a fase aquosa e a fase de gordura. E as dosagens são muito baixas, né? E tem alguns alimentos que naturalmente contêm esses emulsificantes e que, às vezes, uma pessoa que trabalha com receitas e que divulga receitas acaba usando e nem sabe que está usando,
né? Isso é o mais interessante. Então, é um mito que se cria, né? A questão de o emulsificante retirar células de gordura do intestino, eu ouvi uma coisa parecida com isso, não tem o mínimo de... não tem cabimento para mim, né? A gente... existem muitos estudos com a recomendação das dosagens dos emulsificantes que a legislação brasileira preconiza, então não tem por que não utilizar esse tipo de ingrediente. Ele é um aditivo que ajuda no processamento do alimento, ele ajuda na estabilidade do alimento, na conservação do alimento, e quando a gente pensa em tempos de pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, se a gente pensar em alimento processado, eles são muito seguros para o consumo, né? Eles têm uma embalagem que protege, eles têm os aditivos que conservam ele ali, então não tem por que divulgar esse tipo de informação, né? Os processados são até mais seguros do que os in natura, se a gente for avaliar bem a questão que a gente está vivendo hoje, né? O que nos causa maior preocupação, Cláudia, é que, por vezes, essas informações equivocadas, elas são propagadas por profissionais conceituados da área de saúde, inclusive, né? Médicos. Isso causa um alarmismo, né, ao consumidor, que realmente não contribui em nada para poder esclarecer, né? Confunde muito mais e induz o consumidor de forma incorreta a não consumir alimentos que são importantes para a sua dieta, mas por uma informação incorreta, equivocada, traz toda essa polêmica, né? Exatamente. Eles têm, os profissionais de saúde, eles têm o conhecimento de como funciona o nosso corpo, né? Muitos deles, né? Não tô generalizando aqui. Mas falta o conhecimento sobre como é o processamento do alimento, quais são os parâmetros usados para provar um aditivo, né? Como esses aditivos interagem ali com a matriz do alimento, coisas que a gente, quando faz o desenvolvimento de um produto dentro da indústria, a gente sabe, a gente conhece, né? E existe também toda a parte de processo, né? Toda a parte de aquecimento, resfriamento, congelamento, tudo isso tem impacto. O alimento, ele é uma matriz complexa. Então, não é simplesmente avaliar o aditivo, ele puro, dentro do nosso organismo, não é assim que funciona, né? Existe uma série de interações, existe uma série de inativações, as dosagens são baixas, então, é muito mais complexo, né? E por isso que o engenheiro de alimentos, ele é essencial aí nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento do processo e o conhecimento das interações. E na parte de regulamentação também, existem muitos engenheiros de alimentos, nutricionistas, existem pessoas de várias áreas trabalhando junto e avaliando esses aditivos dentro de uma matriz complexa para avaliar a segurança dele com relação ao uso. Então, quando a gente fala de alimentos processados, a gente tem que pensar que existe muito estudo por trás, muita gente trabalhando por trás deles para desenvolver isso, muita ciência, muito conhecimento, né? As indústrias de aditivos e de ingredientes, elas têm muito conhecimento, muitas delas são seculares, né? Elas sempre trabalharam com aqueles ingredientes e elas vão desenvolvendo tecnologias para ir melhorando eles ou aperfeiçoando, e assim a gente vai trabalhando. Então, é importante a população entender isso, né? Que a gente
o nosso trabalho, e aí eu estou falando tanto da indústria quanto da área acadêmica, é trazer segurança para a população, né? É trazer produtos que não vão fazer mal para a saúde da população em geral. Ô, Cláudia, me ocorreu agora um exemplo que evidencia muito bem, um exemplo clássico, a importância do uso de aditivos em alimentos. Não sei se você concordaria, que é a utilização de ácido cítrico, acidificação de salmoura para palmito em conserva, né? Então, o ácido cítrico, né, para o ouvinte leigo, né, que nos assiste, ele é um dos acidulantes mais empregados na indústria de alimentos. Nessa situação, a adição de ácido cítrico à salmoura, ela permite que o tratamento térmico, para garantir a estabilização do alimento sem a necessidade de refrigeração, nós chamamos de esterilidade comercial, pode ser feita a uma temperatura mais branda, menor que 100 graus, porque, e além disso, o ácido cítrico, ele previne, que é a sua função mais importante nesse caso, a produção da toxina botulínica no alimento, né? Porque o pH inicial da salmoura é mais elevado, e quando é adicionado o ácido cítrico, o pH final de equilíbrio, né, da salmoura, ele é em torno de 4,3, então inibe a germinação de esporos de Clostridium e produção de toxina botulínica, né? A toxina botulínica, ela é letal graças à industrialização das conservas de palmito. Esse problema foi praticamente erradicado, né? No passado, muitas pessoas morriam, né, por intoxicação botulínica por conta do consumo de conservas caseiras de palmito, né? Até então, hoje, né, Rodrigo? Até hoje. Até hoje. Tem muita... Ainda existem casos de pessoas que morrem por toxina botulínica porque elas consomem um palmito que foi feito de forma artesanal, né? E é isso que você comentou mesmo. O aditivo, ele vem para dar segurança aos alimentos. É o contrário do que se propaga, né? Por aí, né? Ele vem o ácido cítrico, o ácido ascórbico, o sorbato, o propionato, que são conservantes, né? Eles vêm para evitar crescimento microbiano antes do tempo de validade daquele alimento. Então, o que eu comentei, né? Quando a gente pensa em tempos de pandemia, onde existe uma probabilidade de propagação de um vírus, ou agora é um vírus, mas pode ser uma bactéria, né? O alimento processado, ele tem toda uma tecnologia por trás dele para manter ele íntegro dentro daquele prazo de validade dele. Inclusive a embalagem também é pensada, né, para isso. Então, é muita ciência, é muita tecnologia e é muito processo por trás disso, é muita gente trabalhando. E a gente tem que começar a valorizar isso e divulgar que não faz mal à saúde, ao contrário, né? Eles são trabalhados justamente para que pessoas não morram, para que as pessoas não consumam alimentos que podem estar contaminados com metal pesado, por exemplo, né? E por aí vai. Então, assim, a gente tem que acabar com essa desinformação que existe por aí, né? Porque é muito trabalho. Muito boas suas colocações, Cláudia, e para você que nos acompanha, eu gostaria de deixar um alerta, ao contrário do que preconiza o capítulo 2 do Guia Alimentar para a População Brasileira, segundo o qual o consumo de alimentos processados deve ser evitado, não encontra nenhum respaldo na ciência, na tecnologia em engenharia de alimentos, né? Como explanou muito bem a engenheira Cláudia, os alimentos processados são seguros, são muito estudados,
elaborados, sempre visando a segurança do consumidor. Então, fique atento às fake news que são impulsionadas, né, Cláudia? E podem consumir alimentos processados com segurança. Exatamente. A recomendação quer informação? Vamos atrás de um site especializado, né, ou das próprias indústrias, consulta os serviços de informação das indústrias produtoras de alimentos, elas vão esclarecer, né, e consulta a legislação também, ela tem os limites, ela coloca quanto de cada aditivo pode ser adicionado no alimento, né, a gente tem que acabar com essas fake news mesmo, e a recomendação vá atrás de informação nos sites que são confiáveis e especializados, que a informação ela está disponível, é só uma questão de procurar. Cláudia, muito obrigado pela obrigada, participação, foi muito esclarecedor, e obrigado a você também por nos acompanhar no canal, e até a próxima no Alimentos na Mira. Obrigada.